porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre com sus ángeles. E entonces recompensará a cada uno según su conducta. Em verdade, os digo que há alguns de los que estão aqui que não probarão la muerte hasta que vejam ao Hijo del Hombre venir em su reino. Então, aqui há dois versículos. Primeiro, o versículo 27, que aqui demonstra que Jesus, quando foi transfigurado, ele mostrou a glória de Deus Padre em sua vida. Por isso que seu rosto passou a brilhar como o sol. Sua roupa resplandecia como a luz. Aqui estava a glória de Deus Padre em sua vida. Porque Deus provou que era seu Filho. E é isso que você necessita entender. Quando falamos de você receber o Espírito Santo, ser uma pessoa nascida de Deus, as pessoas têm que ver a glória de Deus Padre em sua vida, a glória de Deus Padre em seu ser, em seu testemunho, em sua conduta, em sua vida. De forma que quando as pessoas miram para você, vê Jesus, como miravam para Jesus e podiam ver o Padre. E será que é isso que ha sucedido? Será que são estas as reações que você tem quando está passando por uma tribulação, por um deserto, por uma guerra, por uma batalha, por uma tentação, por uma prueba? Porque as tribulações existem. Alguns de los que estão aqui não probarão a muerte hasta que vejam ao Hijo del Hombre. Em outras palavras, Pedro, Tiago e Juan não probaram a muerte antes de ver Jesus em sua glória. Jesus havia aqui dito, havia hablado, e 6 dias depois, Jesus tomou consigo a Pedro, Jacobo e a Juan e seu irmão e los levou à parte, a um monte alto, e se transfigurou delante de ellos, e seu rosto resplandeceu como o sol, e suas vestiduras se volvieron blancas como a luz. Então, aqui, eles viram Jesus em sua glória. Eles não viram Jesus, Hijo de Maria. Eles viram Jesus como ele reinará nesta terra. Eles viram a glória de Deus em seu Hijo. Eles viram Jesus glorificado. Por isso que está escrito que ele vendrá e seu rosto será como o sol. Ele vai brilhar. A luz será intensa. E você vê que Moisés passou por isso, porque quando Moisés subiu o monte Sinaí com seu ajudante Josué, eles permaneceram 40 dias e 40 noites no monte Sinaí, dentro de uma nube, onde a glória de Deus tomou a vida de Moisés. E quando Moisés barrou, seu rosto resplandecia a glória de Deus. Então, você vê que quando a pessoa tem a presença de Jesus, e a glória de Jesus está em sua vida, por ele Espírito Santo, sua vida tem que brilhar. A mirada da pessoa não pode ser uma mirada triste. A pessoa tem que passar vida. A pessoa tem que entender que ella representa a igreja de Jesus na terra. E não há problema, não há situação, não há diabo, não há nada que pueda vencer esta pessoa se a glória de Deus está em sua vida, em la persona do Espírito Santo. Por isso a importância de la persona nascer de Deus. Por isso que muitas pessoas pensam que são nascidas de Deus, pensam que têm o Espírito Santo, pero não.
quê? Porque quando a pessoa passa por uma tribulação, por um deserto, por uma tentação, passa por uma situação que é uma guerra, a pessoa não suporta. A pessoa abandona, desiste. A pessoa acaba hundindo-se. Por quê? Onde está a glória de Deus? Onde está o Espírito Santo? Esta é a interrogante. Esta é a ideia que a pessoa necessita entender. Se eu tenho o Espírito Santo, eu tenho Jesus dentro de mim. Amém? Guarde isso e tome nota. Quem tem o Espírito Santo tem o Senhor Jesus dentro de você. É assim. E como Jesus venceu, eu posso vencer. Como Jesus suportou, eu posso suportar. Como Jesus orou, pero suportou, eu posso suportar. Amém? Agora, se eu não tenho o Espírito Santo, eu vou sucumbir. Eu vou a cair. Eu vou a ser derrotado por la situação. E quando a pessoa tem o Espírito Santo, a pessoa tem condição de cumprir, de obedecer a lei. E quando a pessoa tem o Espírito Santo, a pessoa tem condição de viver de acordo com as profecias de Deus. Por quê? Porque quando tem o Espírito Santo, tem Jesus. E aqui Jesus estava sendo transfigurado e Deus Padre estava mostrando a glória de sua glória em seu Hijo Jesus, para demonstrar que a partir daquele momento, a única pessoa que tinha que ser escutada, oída, era Jesus. Mientras estava hablando, apareceu uma nube luminosa que los envolveu, de la qual salió uma voz que dijo: este es mi Hijo amado, estou muito complacido, muito feliz com ele. Escuchen, a ele oí, a ele escucha. Amém? A ele obedeça. Em outras palavras, eu tenho que ouvir a Jesus, obedecer a Jesus, andar como Jesus, viver como Jesus, caminhar como Jesus. Jesus tem que ser a referência de minha vida. E nele está aqui toda a Bíblia está em Jesus. Aqui, Deus Padre estava dizendo: a obra está terminada, a Bíblia está cerrada, a Bíblia está consumada. A lei, porque meu Hijo cumpriu a lei, e tudo que foi profetizado se cumpriu. Então, significa dizer que, se eu quero alcançar minha salvação, se eu quero conquistar uma vida de acordo com a palavra de Deus, eu tenho que ouvir, escutar, obedecer, viver de acordo com Jesus. Não há outro. Por isso está escrito que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Amém? Então, você vê que Deus Padre estava dizendo para os discípulos, Pedro, Santiago e Juan, os três: a Ele oí, a Ele escutem, a Ele obedeçam. Então, eu tenho que viver a dependência de Jesus. Eu tenho que pensar no que Jesus haria. Em qualquer situação que eu esteja vivendo, no que Jesus haria. Então, é necessário que você tenha o Espírito Santo, porque se você tem o Espírito Santo, você tem Jesus. Se você tem Jesus, você dá ouvidos a Jesus, escute a Jesus, siga a direção de Jesus, você vai vencer as tribulações, os problemas, vai vencer o diabo, vai vencer a tentação, vai vencer sua carne, vai vencer seu eu, vai vencer todo e vai prevalecer. Amém? Como Jesus venceu. Como Jesus venceu, você vencerá. Venceremos e reinaremos nesta terra com Jesus. Porque se você hace parte da igreja de Jesus, você tem que reinar nesta terra.